O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tornou inelegível por 8 anos o presidente Michel Temer. Foi julgada uma ação em que Temer fez uma doação em 2012 para um candidato. E essa doação extrapolou o valor que deveria ser doado. Muito bem. E o caso agora foi parado no TSE. Lá, o ministro Gilmar Mendes, sem julgar o mérito, citar no mérito, disse que não vê esse aspecto para tornar inelegível. Pois bem, esse assunto, inelegibilidade por prestação de contas, foi também tema desse seminário aqui em Teresina. Quem falou foi a doutora Gabriela Hollenberg. Veja o que ela diz. A eleição municipal de 2016, ela vai ser a mais desafiadora dos últimos tempos. Seja porque nós tivemos diversas alterações muito recentes na última reforma eleitoral, que foram mais estruturais do que das últimas vezes, e nós temos também uma eleição sem a participação de pessoa jurídica, que vai trazer um cenário muito diferente, né, assim, de escassez mesmo de recursos, que os candidatos não estão acostumados. Nós temos hoje, mesmo passados 6 anos da lei da ficha limpa, temos uma série de questões que ainda não se resolveram em termos de entendimento do tribunal. A senhora pode dar um exemplo para a gente? Por exemplo, nós tivemos muita discussão sobre o prazo da inelegibilidade, se ele poderia ser aumentado de 3 para 8 anos, e era uma questão que parecia que estava resolvida, mas o Supremo Tribunal Federal, num caso concreto, entendeu por dar repercussão geral ao tema e ainda vai revisitar esse tema, por exemplo. Né? E tivemos outros casos, por exemplo, de inelegibilidade por doação acima do limite, que o tribunal acabou também por dar uma interpretação a partir do princípio da proporcionalidade. Então, não considerando qualquer pessoa que tenha tido aquele tipo de condenação inelegível. Então, realmente, tem uma série de nuances do tema e, assim, eu realmente acredito que o importante para o candidato nessa eleição municipal é conhecer as regras, porque o que a gente percebe muito é que, na verdade, muitas irregularidades, muitos ilícitos são cometidos por desconhecimento, né? A gente tem uma legislação eleitoral que muda a cada eleição. E é exatamente por isso nós lançamos o Manual do Candidato, que é um livreto de bolso voltado para os candidatos, para que eles possam conhecer minimamente as regras. Ele é uma publicação com linguagem mais didática, dividido por temas, para que seja de fácil acesso, fácil identificação do que pode, o que não pode, a propaganda, qual é o limite, né? Enfim, possibilitando justamente que o candidato se prepare melhor para essa eleição. Isso é muito importante, não só para candidato, mas para quem vai doar. Porque o doador, ele pensa que não pode ser alcançado pela lei. Olha o caso do presidente Michel Temer. Ele foi doador, ele doou a importância e, conforme falou a ministra aí, tem que ter a proporcionalidade. Então, ele deu acima do teto permitido. O TSE vai julgar se esse percentual que ultrapassou seria suficiente para torná-lo inelegível, como declarou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então precisa ter muito cuidado. Você empresta um carro para um candidato, aquele carro vai para a prestação de contas. O valor do veículo é integrado na prestação de contas. Se o carro for um carro zero, você vai ter que declarar o seu imposto de renda, se é compatível com o que você ganha, para não ultrapassar lá. Se você empresta uma casa para o candidato fazer um comitê, o valor daquela casa vai para a prestação de contas. E aí tem que ver também se está compatível com o seu imposto de renda. Então não é só o candidato. O doador também acaba sendo apenado e fica inelegível. Tem que ter muito cuidado com isso. Hoje esteve aqui na